A sociedade, durante muito tempo, até por conhecer, né, o problema do poder, resolveu dividi-lo em três. Então, o poder que é uno foi dividido em três atribuições. E o poder legislativo, executivo e judiciário, né, seria a tripação dos poderes, de acordo com a teoria de Montesquieu, né, desde Aristóteles, João Luc até Montesquieu. Mas o grande problema no Brasil é o quê? É que a gente, nós fomos por um caminho que eu entendo equivocado. Nós apostamos muito nas leis em detrimento de apostar nas bases, nos princípios, nos valores. Isso deveria ser formado nas bases. Temos países com pouquíssimas leis, mas que tem, a sociedade consegue viver em harmonia. O Brasil, por não viver em harmonia, ele enche de leis, se dividiu o poder em três, para ver se consegue dominar o ímpeto humano de abusar do seu poder. Então é um problema sério. Agora, e para isso existe o sistema de freio contrapeso. A ideia é que esses poderes sejam harmônicos, o que é muito difícil, porque o ser humano ele tem essa busca incessante pelo poder, e quando o tem, nem sempre o controla, às vezes ultrapassa os seus limites. E o grande detalhe, alguns problemas que eu elenquei aqui, que a gente verifica por que o sistema não funciona. Primeiro, como eu acabei de falar, um país que tem, em vez de ter 7, 8, 10 leis, uma Constituição de 10 artigos, nós temos 34 mil leis. 34 mil leis. Sem querer entrar muito nessa seara, mas só para exemplificar que nem os advogados são capazes de conhecê-las. Nós temos outros problemas, né? O STF assume vários papéis, né? Então ele acumula muito poder. O presidente do STF é o mesmo presidente do CNJ, que apura disciplinarmente a conduta dos demais. Além disso, é presidente também do TSE, que está à frente das eleições, né? Inclusive, o TSE ele tem um grande detalhe, um problema maior. Ele praticamente legisla no período das eleições, ele legisla. Então, ele praticamente elabora leis e executa. Problema sério nesse período. Então, tudo na mão do STF, porque são ministros do STF que vão compor e nomear os demais. Qual é outro grande problema? No legislativo nós temos problema também. Então, o executivo e o legislativo, como nós não cuidamos dos valores e princípios lá na base, a gente tem um outro problema, compra de votos. Então, a boa parte dos eleitos também sofrem essa situação, ou pelos bons não conseguirem se eleger, ou por alguns se elegerem também com esse mal que existe ainda na sociedade brasileira, que é a tal da compra de votos. Além do mais, por nós termos o sistema proporcional para a eleição de deputados federais e estaduais, uma parcela desses não são eleitos diretamente pela quantidade de votos que eles têm. Apenas uma faixa de 20% são eleitos pela quantidade de votos. Os demais pegam carona nisso aí pela proporcionalidade. Então é um outro problema da questão democrática do nosso país. Além disso, nós temos no Congresso nós temos um problema com relação à indicação do ministro do STF. Um exemplo, quando você é indicado pelo presidente da República, ele teria que ter alguns requisitos para requisitá-lo. Notável saber jurídico, entre 35 e 65 anos, e tem que ter uma conduta ilibada. O problema seria, a priori, pelo sistema republicano, né? pela república que todos têm que seguir, deveria ser escolhido uma pessoa em destaque com notório saber jurídico. Nem sempre isso acontece. Acontece muitas das vezes ser indicado alguém amigo, próximo, muito próximo do presidente. E aí fere também o princípio da impessoalidade, que muitas vezes é advogado do partido. Então, esse cidadão que vai ser ministro do STF, ele vai ser a cúpula do Poder Judiciário, fazendo mudar os rumos da vida do nosso país. E deveria ser uma pessoa isenta, com alto saber jurídico.
Além do mais, o que poderia diminuir esse problema seria a sabatina feita pelo Senado. Mas, incrivelmente, no Brasil, essa sabatina acontece e o candidato a ser ministro do STF, ele visita os senadores, faz visita nos gabinetes dos senadores, fazendo seu lobby. Portanto, já quebra esse sistema da sabatina, que era um sistema justamente para frear qualquer irregularidade que por acaso houvesse na indicação do presidente. Então já é outro problema. E aí, com isso, a gente tem a escolha do ministro do STF com vários problemas. Nós temos a gama de força do que o STF tem, assumindo vários papéis. E outro detalhe, o legislativo com aquele problema que eu acabei de contar. E outro detalhe que o STF, ele só quem é capaz de julgar as condutas dos seus ministros é o próprio STF, né, nos crimes comuns, e o Senado. E o impeachment de um ministro do STF que até hoje não existiu, ele só ocorre o encaminhamento para o plenário, para esses pedidos de impeachment, para ser encaminhado ao plenário, tem que passar pela mão do presidente do Senado, o que, se ele engavetar aquilo e não passar, isso não ocorre. Então, se ele tiver um grau de amizade ou algum, vamos dizer, esteja muito próximo ao STF, isso acaba não acontecendo. E a gente quebra o sistema de freio e contrapeso. Esse é apenas alguns dos grandes problemas que nós temos no nosso país. E que isso fere de forma grave a democracia. Tem outros, mas por aqui basta passar esses aí que a gente verifica o grande problema que nós temos pela frente.